graça, irmãos, acerca de doenças que nascem, que brotam em pessoas, ou até pessoas que nascem já com doenças que aparecem ao decorrer da vida, ou doenças que já são de nascimento. Por que isso? A mesma pergunta eu faria, então por que existe a morte? Por que nós morremos? É a mesma coisa. É o mesmo padrão de pergunta e de dúvida, porque não era para existir a morte, não era para existir as doenças, não era para existir nada disso. Quando Deus fez o homem, Deus fez perfeito. E até hoje Ele faz perfeito. A questão é que nós estamos, em primeiro lugar, debaixo de uma sentença de justiça de Deus sobre Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 18 vai dizer que Deus está julgando Adão. E Deus diz: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O que é esses espinhos e cardos? São as doenças, são as mutações genéticas que virão, são as degradações na genética humana. Pessoas com rosto de animais, pessoas com doenças bizarras, crianças que nascem completamente deformadas, a própria morte. Você acha que Deus fez alguém para morrer? Não. Crianças que morrem no ventre, aborto espontâneo, crianças que morrem pouco tempo depois que nascem, ou na hora que nascem. A própria morte em si já é também o decreto quando Deus disse: se comerdes do fruto, morrerás. Então por quê? Porque, em primeiro lugar, há a sentença de justiça de Deus, há essa consequência do pecado original de Adão e Eva. Esse é o primeiro fator. Mas Deus cria pessoas assim? Não. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 11 vai dizer: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Deus está dizendo. Ou surdo, ou que vê, ou cego, não sou eu o Senhor? Então Ele faz o mudo, o surdo, o cego, ou seja, Ele faz pessoas com doenças físicas? Não. Ele cria o cego perfeito. Mas quando esse cego ele entra perfeito no ventre da mulher, ele se torna cego. É um exemplo. Ele pode se tornar mudo, ele pode se tornar com uma doença grave. Por quê? Ele foi colocado perfeito por Deus. Mas aí vem uma outra sentença de justiça de Deus, aí vem uma outra palavra do próprio Deus, que foi dada em Gênesis, que nós acabamos de ler. E essa palavra cai a partir do momento que a pessoa está sendo gerada, que é a sentença de justiça de Deus, que estava dizendo: espinhos e cardos, Adão, também te produzirá. Então a pessoa é introduzida perfeita, mas por causa do pecado original, ela começa já a ser gerada imperfeita, correndo o risco até de morrer. E um dia todos nós também vamos morrer por causa dessa consequência. Mas Deus fez sem morte e sem doenças. Mas por causa da consequência original, essas coisas foram atribuídas ao ser humano, esse mal e tudo isso que você vê. E não só isso, as guerras, as contendas, as inimizades, tudo isso, as maldades que você vê no mundo, tudo consequência, são espinhos e cardos que Deus disse que ia aparecer em Adão. Todo mal, o que Deus fez perfeito. Então, às vezes as pessoas olham somente para um detalhe: criança nasceu com deformações, criança não tem pecado, nasceu e morreu. Mas não é só ela que está pagando o pato, como diz aí no mundo. Todo mundo está pagando o preço. Todo mundo está sofrendo com a consequência. Todo mundo morre, todo mundo tem doenças, todo mundo tem dores. Mas no início não foi assim. Amém? E uma outra colocação, irmãos, além do pecado original, que é uma consequência lógica, há também as atitudes pessoais que fazem com que isso possa acontecer, de uma criança nascer com deformações ou com doenças bizarras. Sim, as atitudes pessoais, porque a moça, durante a gestação, vai usar droga, vai fumar, vai beber. Isso acarreta o risco de a criança nascer deformada. Ela pode parar até antes, durante anos antes, mas foi provado pela ciência que a nicotina continua no sangue até 5 anos. Ou seja, a própria atitude pessoal da pessoa. Tem moça que não está nem aí.
Você acha que não vai acontecer da criança nascer com problemas, com doenças? Vai acontecer. Então há sim o pecado original, mas também há a atitude pessoal das pessoas, que levam também à existência de doenças bizarras, como a AIDS, por exemplo, que em muitos fatores é a relação sexual de homens com animais, com macacos, aí alguns até estão comprovando. Quer dizer, existe o pecado original? Existem as doenças? Existem. Mas existem também as atitudes pessoais de cada um. Amém? Então, fica com essa análise. Vamos analisar melhor. Que Deus possa esclarecer mais. E que Deus te abençoe e te faça entender tudo isso. Tá? Agora, através da cruz do Calvário, nós sabemos que Jesus é o segundo Adão. Nós temos a força, a fé para vencer. Em alguns casos isolados, há milagres, há curas de enfermidades. Mas no original, nós estamos ainda sofrendo por esse mal de Adão e Eva. E o que Jesus nos propõe, nos oferece? A salvação das enfermidades, do pecado e da morte, através do nome dele. Creia e será salvo, tu e tua casa, como diz a Bíblia. Amém? Deus abençoe, analise, estude e comprove. E fique na graça de Deus. Abraço.